A posse do homem pelo homem. Os 3 séculos de escravidão africana em nosso país acabaram por se revelar fundamentais e marcantes na própria constituição da sociedade e da cultura brasileira. Em Campinas, já no final dos anos de 1770, uma pequena população de escravos, inferior a 50 pessoas, é registrada na cidade, ainda Vila de São Carlos. Neste documentário de Memórias da Cidade, conheça alguns fragmentos deste período marcado pela escravidão que tinha a Câmara Municipal como administradora da cidade e responsável pelas leis e normas de convivência daquela época. É a principal forma de riqueza do século XIX. É tão importante, eu tenho um outro estudo sobre hipotecas. Hipotecas é um empréstimo, é um crédito que tu concede a alguns capitalistas, se chamavam mesmo capitalistas. É o emprestador de capital, dinheiro. Esses capitalistas, eles emprestavam por meio de um registro de hipoteca. A hipoteca exigia que o devedor, aquele que é o tomador do empréstimo, tivesse uma garantia, desse uma garantia. A principal garantia eram os escravos. Eram os escravos. E estava lá no contrato de hipoteca. Se algum desses escravos vier a falecer, ele deverá ser substituído por um outro escravo com as mesmas características. O escravo, ele é a mão de obra para a lavoura, para toda a roça, a lavoura da cana, a lavoura do café, a criação de porcos, a criação de gado, que é muito importante, de moares, enfim. Fora isso, dentro do comércio na cidade. Campinas não existia. Campinas começa a existir no século XVIII, e mais em função das minas de ouro de Goiás e Mato Grosso, e que é 1720, 1700. E aí começa a primeira sesmaria doada, que terras doadas para senhores, é de 1723, 1740. O capitão-mor, o Floriano Camargo Penteado, ele se filia a outros proprietários para trazer escravos da África. Então, esse outro proprietário, que é o barão de Iguape, né, que é o Antônio da Silva Prado, que nem é de Campinas, mas ele vai fazer uma grande expedição para trazer escravos da África. A cultura que exige escravo, em primeiro lugar, é a cana. E Campinas foi grande produtora de cana. E, em segundo lugar, a partir de 1840, é o café. O que a gente tem é através dos inventários. Os inventários são documentos judiciais que são produzidos com o falecimento de uma pessoa que tem a propriedade para serem distribuídas, para ser partilhada. O primeiro registro que a gente tem é de 1793. Então, porque antes tu tem todo um registro que é feito em Jundiaí, porque Campinas pertencia a Jundiaí. A escravidão em Campinas começa com o engenho de açúcar. É o açúcar que traz o escravo, né? Essa necessidade de mão de obra, e daí é o escravo africano, né? O que descreve dos escravos? O nome. Pelo nome a gente sabe o sexo, a idade, o que ele faz, qual é a ocupação, se é roça, ou se é lavoura, ou se é trabalho na casa, ou se é trabalho no engenho. É da África, então é do Congo, é Benguela, é Angola, Moçambique, então todas... Ou vem de Pernambuco, vem do Rio Grande do Sul, vem de Pelotas, vem, enfim, né, ou são
não necessariamente são africanos, mas que vieram primeiro para uma localidade e depois eles são vendidos para Campinas, por exemplo. Eles chegam da África, às vezes eles falam seu nome ou vão traduzir para o nome aportuguesado, né? Então é como é, João Moçambique, João Benguela, João Rebolo, João, e assim variava, dependendo da região que ele vinha. Que ele toma nota nos livros dos escravos. Em 1872, que é o primeiro censo do Império, é o primeiro e único censo que faz, Campinas tinha 13.635 escravos. Isso aí representava mais ou menos 50%, 56% da população. Tá? Então, é uma escravaria muito importante. Campinas foi o principal centro escravagista da província de São Paulo. O Código de Postura, ele era pensado pelos vereadores, ele era criado pelos vereadores, mas para ele passar a valer, ele precisava da sanção do governo provincial, né? Como acontece hoje no nosso processo legislativo, a Câmara ela aprova o projeto e manda para a sanção do prefeito. Nessa época não existia a figura do prefeito, então a autoridade acima da Câmara era o governo provincial, então eram eles que aprovavam o Código de Posturas. Aí uma vez que eles publicavam, estava valendo. No início do século XIX, a principal atividade econômica em Campinas era a cana. Então a gente tinha vários engenhos, vários canaviais que usavam mão de obra escrava. Naquele momento, em 1815, houve uma denúncia para a Câmara dizendo que houve o roubo de cana por pessoas escravizadas. Então a Câmara ela vai se colocar a favor dos senhores que tiveram a cana roubada, proibindo a compra de produtos de escravizados exatamente para evitar que as pessoas comprassem o que foi roubado. Né? A gente sabe que o comércio realizado por pessoas escravizadas era uma forma também deles conseguirem fundos para comprarem suas próprias alforrias. Então era comum que nas cidades, nos espaços urbanos, eles vendessem doces, vendessem produtos da sua própria produção, inclusive, para conseguirem esses fundos. E aí, então, a gente tem duas funções, né, nessa proibição. A proibição por causa desse roubo, desse suposto roubo de cana, mas também uma forma de evitar que esses escravizados conseguissem aí lucrar com esse trabalho de venda. Eram sempre criadas posturas que falavam sobre proibição de jogos, proibição até de que eles frequentassem o comércio por mais tempo, além do necessário para compra e venda de produtos, para evitar que eles tivessem essa socialização. Era uma forma de reprimi-los para evitar que eles se organizassem e aí eles pudessem tomar alguma atitude sobre o que eles estavam vivendo. Então, nesse caso, o delegado percebe que os jogos eram uma forma desses escravizados se reunirem e pede à Câmara que criasse uma postura para poder proibir. O que a gente percebe de diferença aí entre 58 e 66 principalmente em relação às penalidades. As penalidades dos escravizados em 58 são muito físicas. Então, é a previsão de açoites, é uma previsão de um castigo físico. Quando a gente já vai para 66, essas penalidades mudam também porque existia uma discussão entre os senhores, uma discussão entre aquelas pessoas que possuíam escravizados, de que eles entendiam que o Estado mandando açoitar significava que o Estado estava interferindo num bem particular. Como o escravizado ele era visto como um bem, aí ficava aquela coisa, quem pode mandar castigar fisicamente? Eu, que sou o proprietário, ou o Estado? Então já tinha toda uma discussão política sobre o liberalismo, e aí isso também vai se encontrar nessa discussão sobre o escravizado. Não era visto como uma forma mais humana de penalizar, mas era visto como uma questão de propriedade, de novo, né? Então era o problema de sempre de ver a pessoa escravizada como um bem, como
um objeto. É uma forma também de escapar dessa discussão do que é privado e do bem privado ou não privado ali, como que o Estado está interferindo nisso. Então, era uma forma de burlar isso. Outra questão que a gente pode perceber é que eles estão novamente falando sobre os mesmos problemas, digamos assim, né? Sobre as mesmas situações. Os jogos, as reuniões em comércios. Então, a gente percebe que, apesar das posturas, provavelmente esses comportamentos estavam acontecendo na região, na cidade. Então, a gente percebe, a gente consegue interpretar a partir desses documentos que havia ainda uma resistência a essas demandas, essas leis. A gente percebe em várias posturas, várias normas que a Câmara vai produzindo, que tratam do trabalho dos escravos, que fala um pouquinho sobre uma penalidade para cada um deles. Então, quando a gente vê, a penalidade é sempre muito diferente. As pessoas livres tinham uma penalidade geralmente mais branda e, às vezes, na maioria das vezes, não tinha uma penalidade física, não sofriam uma pena física, enquanto os escravizados eles sofriam. A gente percebe também quando a gente fala já do século XIX após a independência, durante o Império, a gente vê que já existia um Código Penal, que já existia leis imperiais que proibiam, por exemplo, a pena de morte. Mas elas tinham algumas... qual que é a palavra? Eles ainda consentiam a pena de morte para as pessoas que fossem escravizadas. Então, alguns crimes cometidos por pessoas escravizadas, elas sofriam a penalidade de morte, já os livres não. A lei imperial ela já proibia, mas quando se tratava de escravizados era liberado. Isso porque a pessoa escravizada ela não era vista da mesma forma que as pessoas livres, né? Então elas eram tratadas como bens, inclusive. A gente vê em processos essas pessoas tratadas como bens, tratadas como uma mercadoria. Campinas, o regime de escravidão aqui era tido como mais cruel. Isso é pacífico. Por exemplo, tem um senhor, um cafeicultor, o Francisco Teixeira Vilela, ele vai trazer 168 escravos de Castro, de uma fazenda dos carmelitas, e esses que eram escravos dos carmelitas, que estavam saindo de uma fazenda que eles comandavam, porque os carmelitas deixavam, tá? Que os escravos comandavam, cada dia, cada semana elegia-se um escravo que ia ser o comandante daquele... Né? Seria a espécie de organizador das tarefas dos escravos. Quer dizer, dessa situação eles vieram para cá, era um horror, eles fizeram uma revolta em Castro, que é estudada essa revolta, por causa dessa ideia de sair dessa situação para uma de Campinas. A gente percebe muito nas documentações aqui da Câmara que existia um grande medo de levantes escravos. A gente tem registros de levantes que aconteceram e que as pessoas vieram à Câmara pedindo ajuda e a Câmara acabava até pedindo ajuda para o governo provincial, que seria o equivalente ao nosso governo estadual, para conseguir pessoas para conter esses levantes, essas rebeliões. E a gente percebe nos documentos que havia muito medo dos vereadores, das pessoas, havia vários ofícios que chegavam com relação a esses levantes. Eram sempre tentativas de reprimir os escravizados para evitar que eles se organizassem e se rebelassem. A gente sabe que por algum tempo Campinas teve uma população muito grande, inclusive quando a gente compara com cidades como São Paulo, no mesmo período. Só que a gente vai notar a maioria da população em Campinas era escravizada, enquanto em São Paulo, por exemplo, a maioria era livre. E essa era uma preocupação, porque eles viam que eles estavam em menor número e que se essa população escravizada se organizasse e fizesse um levante, eles poderiam ser bem-sucedidos nesse levante. Então, era sempre a Câmara pedindo uma ajuda, pedindo
uma forma de trazer mais pessoas para a guarda, ou então evitar que as pessoas que aqui vivessem fossem participar da Guarda Nacional, não fossem recrutadas, exatamente para tentar manter a cidade mais segura do medo que eles tinham dos escravizados. Porque aqui em Campinas nunca existiu uma rebelião. Por conta desse ato, não aconteceu antes e não aconteceu depois. Então eu acredito que aquele exemplo serviu para colocar temor, medo e toda a escravatura que existia na cidade. Esse local talvez seja o testemunho, o marco mais importante de Campinas, porque ele está antes da fundação mesmo de Campinas, né? Ele era um cemitério bento, um local de sepultamento na época dos tropeiros, bem antigo mesmo. Isso em 1750, em 53 a gente já tem testemunho de um cemitério nessa localidade. Esse cemitério servia para ser sepultado pessoas de menor poder aquisitivo e geralmente também os escravos, os poucos escravos que existiam aqui. Então, e também os desgraçados, digamos, né? Aqueles que não tinham direito a ser sepultados numa igreja, mas era um cemitério bento, digamos, com autorização da cúria, né? Era um cemitério com autorização do próprio bispo para funcionar. Mas é um cemitério que ficou às margens, digamos, da história. Mesmo estando dentro do Rossio, dentro da área pública, ele ficou às margens da estrada antiga, que é hoje a Moraes Salles, o caminho da Campinas Velha, das Campinas Velhas. Mas também foi um local que serviu também para o sepultamento dos escravos, os escravos de nação. O Rossio era uma área pública, uma área administrada pela Câmara, a Câmara Municipal. Então os vereadores tinham um território específico para poder garantir a sobrevivência da população local. Quando a gente fala de sobrevivência, é o que? Por exemplo, o mais básico possível, o fogão deles, né? O fogão é a lenha. Aonde eles conseguem a lenha? Dentro do Rossio, porque é uma área permitida, é uma área pública. Ou se não, pastagem para os seus burros, cavalos, era no Rossio que você conseguia. Ou se não, terreno para construir, a concessão de datas, que vem de dadas, né? Terras dadas pela Câmara Municipal. Ela tinha que estar dentro do Rossio. O Rossio era uma légua por uma légua, era um quadrado. E o seu referencial, o seu pivô, era o pelourinho, o pelouro, que era um marco da administração pública, da Câmara Municipal, que ficava do lado da Câmara Municipal, ali no Largo do Pelourinho, que hoje é a praça em frente ao Jockey Club. A hora que vai ter uma quantidade de escravos em Campinas, para atender a cultura da cana-de-açúcar, que exige uma mão de obra muito maior, eles vão fazer esse comércio do escravo justamente ao largo do cemitério Bento, porque ficava afastado da cidade, aonde eles faziam um leilão, uma espécie de leilão, onde seria hoje o Campo da Alegria, ou Dom Pedro II, a Praça Dom Pedro II. Era o local de comércio dos escravos, para ficar distante, para eles ficarem de quarentena, porque se caso falecesse, já sepultaria no cemitério Bento, agora cemitério dos cativos. E aí você imagina o sepultamento desses escravos. Eram feitos em valas comuns, um sobre o outro, com uma pá de cal, para só dividir, porque às vezes você acometia digamos, um falecimento de vários, né, desses elementos. E esses cativos nem tiveram a chance de sobreviver dentro da lida ou do trabalho, né? Então, esse cemitério acabou ficando com má fama, digamos, porque com esse sepultamento que nem respeita os 7 palmos de profundidade e a sobreposição, acaba se revelando na época de chuvas, de chuvarada. Ele acabava socorrendo esses problemas de sepultamento, não só do comércio de escravos de nação, mas também para casos de suicídio, que não era aceito no cemitério
católico, nem no cemitério cemitério Bento da Câmara, mas também aos escravos que eram condenados, ou os mesmos condenados por morte, que eram condenados à forca. Então a forca vai acabar sendo localizada justamente no Campo da Alegria. E esse nome de Campo da Alegria também tem a ver com os escravos de nação, porque é como se a morte estivesse livrando, né, essa alma, ou retomando a sua terra natal, livrando de uma condição, né, da morte, né, a condição do desterro, digamos, desses escravos, e aí é como se eles pudessem voltar em espírito para a África original. É onde estaria exatamente a creche Bento Quirino. Então, a creche Bento Quirino está sobre o cemitério Bento. E seria, digamos, a casa paroquial da igreja de São Benedito estaria num pedaço desse cemitério. E ela acaba, a capela mesmo do Melchior, acaba encostando no cemitério dos cativos. Em 1820, quando Campinas começa a crescer, 1820, 1830, o cemitério que atendia os escravos, mas não os escravos condenados e os escravos de nação não católicos, era o cemitério ao lado da Igreja do Rosário. Mas no momento que é desativado esse cemitério, né, ali na frente do Palácio da Justiça, uma das alas, todos esses corpos vão ser transferidos para o cemitério dos cativos. A Câmara que mandou fazer a touca, mandou pintar a corda, mandou fazer o sacão, que é o negro escravizado do Conde do Melchior, que fez o facão, pagou R$1.600, pelo recibo tem tudo livre, e a Câmara que comprou tudo isso. Vão mandar fazer a forca, né? E a forca foi feita, inclusive tem numa ata aqui da Câmara, em livro de atos, dizendo o seguinte, que a forca teria que ser instalada entre a igreja e o barracão de quarentena. Então eu entendo que se a igreja está ali, os barracão de quarentena, o barracão deve ser mais ou menos perto da hoje Rua Major Solon. Então, né, é por ali mais ou menos, aquele espaço ali, uma via reta. E aí foi feita a instalação e tinha duas determinações de Dom Pedro que dizia o seguinte, a forca teria que ser instalada 2 dias antes da execução e tirada 2 dias depois. Ela foi instalada 1 mês antes, que a Câmara mandou, e foi tirada 30 anos depois. Aí de lá ela veio aqui para o Largo São Benedito e ficou mais um tempo. Aí uma noite a população foi lá e tocou fogo no fogo. Na cadeia onde o elegão foi preso, a cela era para baixo do chão. Tem um documento aqui na Câmara dizendo que tinha mandado fazer um alçapão, mas se o prédio era só o térreo e o primeiro andar, não tinha como fazer o alçapão, era para baixo. Tinha uma cela que ficava preso quando era duração assassinato e parto do chão. A forca, o facão, elas faziam parte das funções da Câmara de organização da cidade, né? É uma organização até um pouco triste da gente ver, mas era como funcionava a sociedade daquela época. A pena do Lesbão veio por uma ordem judicial, a Câmara ela tinha que criar meios de cumprir. Ela cuidava, por exemplo, da cadeia, então todas as penas elas eram cumpridas pela Câmara também, né? Então a gente olha aí que teve essa preocupação em criar a forca, em procurar os meios para a pena ser conduzida, ser cumprida, porque ela estava nessa função realmente de organizar a cidade. A mãe do Luiz José de Oliveira, que foi assassinado, o senhor de engenho, o inventário da mãe dele. Então, ela é uma senhora de muitas posses. Ela tinha 86, 84, eu contei agora, o número de escravos que ela tinha. A lei, o Código Criminal,
que é o Código de Crimes, né, os processos crimes, dessa época já não institui a forca nem a morte como pena máxima. Então, é uma coisa que, de fato, foi ao arrepio, assim, total da lei. E aí foram enforcados mais gente ali no Lar São Benedito também. Tanto lá no Lar Santa Cruz, como no Lar São Benedito também foram enforcadas pessoas. Quer dizer, então, continuou da mesma maneira. A Câmara continuou participando desse tipo de coisas. Tanto o cemitério dos cativos como a capela do Melchior também vão entrar em ruína, né? Então, as duas situações começou a ficar ruinosa e suspeita, criando um incômodo aos vizinhos. Então, eles começam a questionar e, ao mesmo tempo, a Irmandade de São Benedito começa a procurar um terreno para construir a sua capela, pedindo para a Câmara Municipal. Eles concedem vários terrenos, só que a Irmandade de São Benedito não consegue construir a tempo, porque se ela não construísse em um ano, ela perdia o direito da concessão do terreno. Então, mudou-se várias vezes essa situação da Capela de São Benedito, até que aparece o Mestre Tito. O Mestre Tito, ele foi escravo da família Camargo, Ferreira, só que ele era um escravo muito especial. Ele é um escravo de nação, ele tem esse nome mestre porque ele era especialista em fazer chapéu de fibra de coco. Então ele vendia esse chapéu para vários, ele conseguiu muito dinheiro. Ele tinha autorização de seu senhor, que era da família Camargo Ferreira, de ele fazer esses chapéus e botar à venda. E ele conseguiu o dinheiro para comprar a sua própria alforria, apesar de que o seu senhor deixou em testamento a sua própria liberdade. Mas ele queria muito mais, ele queria comprar toda a liberdade de todos os seus parentes, então de todos os seus parentes mais próximos. E ele foi adquirindo essas cartas de alforria com o tempo, e ele vai concentrar suas energias para a Irmandade de São Benedito, que nunca conseguiu um local para construir a sua capela. Aí ele vai fazer uma campanha própria, ele vai se unir e vai fazer aquela campanha que se você coloca um ex-voto no pescoço, uma capelinha, um cofrinho, e vai pedir de casa em casa esse donativo. Ele era amigo do Dr. Ricardo Kublental Daltin, que era um dos primeiros historiadores de Campinas, e é o que fazia a história da capela do Melchior, e ele vai ter apoio dele também, né? E aí, o que vão fazer? Vão tentar fazer uma carta bem elaborada para a Câmara, pedindo a concessão da capela do Melchior. O Mestre Tito, ele vai conseguir um certo dinheiro e vai conseguir esse convencimento da Câmara para a concessão, e ele também pediu para a sobrinha do Melchior a concessão da capela, porque ela foi a única herdeira. Aliás, ela pediu autorização também para sepultamento na capela, porque em determinada época a Câmara já não estava permitindo sepultar na capela, porque era um privilégio absurdo. Ele não conseguiu esse feito, foi muito difícil. E ele pediu também, se ele falecesse, que ele fosse sepultado na capela, como foi a sobrinha do Melchior. Mas a Câmara não permitiu. Ele foi sepultado no Cemitério Novo. Isso em 1882, né, 81, 82, ele teve que ser sepultado lá no Cemitério da Saudade. Ele teve a ajuda de Ana Gonzaga, que fez uma campanha, era uma senhora, esposa de um médico importante aqui, ela também era muito rica. Ela vai conseguir fazer uma campanha muito mais assídua com os ricaços da cidade. Então, ela vai conseguir coletar uma quantidade de dinheiro suficiente para a reforma da capela, para transformar numa igreja. É nesse momento que a Câmara concede não só o direito sobre a capela, de transformar em igreja, mas concede um terreno na frente e o outro atrás, para fazer a ampliação dessa capela, para se tornar um prédio
mais satisfatório. E a Ana Gonzaga, junto com Miranda, eles vão conseguir um arquiteto importante na época. Essa é uma das primeiras obras do Ramos de Azevedo, do Francisco Ramos de Azevedo, que já estava começando a despontar em São Paulo. Então ele vai fazer um projeto até suntuoso para a fachada do São Benedito, né? Vai fazer na ordem, no estilo neorromânico, uma fachada muito curiosa, e vai fazer no seu fundo, para a Capela Mor, para poder iluminar melhor, porque as paredes fechavam esse quadrilátero, vai fazer um zimbório, uma cúpula para iluminação. Até hoje ainda tem esse zimbório, uma cúpula, uma espécie de transepto da capela. O cemitério dos cativos teve que ser desativado, porque não já dava mais condição, muitas reclamações de vizinhos até importantes. E edis também, eram vereadores. Então, eles mesmos já mostravam essa proibição, esse impedimento. Mas já tínhamos vários cemitérios ali por lado da Vila Industrial, inclusive alguns também foram sepultados em volta da capela, principalmente na época da crise da febre amarela. Então, eles não tinham onde sepultar, no cemitério já não tinha quadra suficiente para isso, os antigos, então eles acabaram sepultando aqui em volta da capela. Era uma terra feita de ossos, eles falavam na época. E quando dava a chuvarada, Leopoldo Amaral dá esse exemplo, né? Que ele passava aqui do lado e via a projeção do corpo humano em ossos. E aquilo escorria até a Praça Dom Pedro II, que já não tinha mais a forca, e já estava sendo arborizada, e era um terreirão também, né? Essa região. E outras irmandades começaram a cobiçar esse território que era público. Eles pensaram, a Irmandade do Senhor dos Passos, por exemplo, queria fazer uma espécie de cemitério fechado, com campas muradas, né? Era um cemitério particular. E também o São Miguel e Almas, a Irmandade de São Miguel e Almas, a mesma coisa. Só que a Câmara desistiu da ideia. Eles falaram, não, agora vamos transformar isso numa praça. Até que eles concederam para a sociedade feminina, de ajuda mútua, de assistência às crianças pobres, a construção de uma creche, com a verba do Bento Quirino. O Bento Quirino deixou uma herança, né, para que pudesse ser utilizado na construção de uma creche definitiva. Essa creche funcionava ao lado da igreja, ela estava num prédio improvisado. E aí foi transferido sobre o cemitério dos cativos. O movimento republicano, que começa na década de 71, 72, né, quando a fundação do Partido Republicano Paulista, eles não têm como linha primeira a questão da abolição. Por quê? Porque a maioria dos republicanos são proprietários de escravos. Tá? Eles são a favor deixar o tempo passar, o tempo trará a abolição. É o que o Campos Salles fez. Campos Salles, campineiro, mas a terra que ele tinha Rio Claro, Banheirão, que é uma fazenda, ele tinha escravos. Em 87, o Campos Salles é republicano. O Campos Salles dá alforria condicionada para os seus escravos. Dali a 3 anos, a Lei Áurea de maio de 88, tá? Ele daria a liberdade para os seus escravos. Existe um movimento abolicionista muito importante, que alguns republicanos eram abolicionistas. Eu vou te citar Júlio Mesquita, que foi o fundador do jornal, foi um dos fundadores do jornal A Província de São Paulo. Nascido em Campinas, estudou no Culto às Ciências.
Depois fez direito, voltou para Campinas para trabalhar na província de São Paulo, que tinha aqui, é do Rangel Pestana, a província. Daí o sogro dele, que é muito rico, e que depois foi vice-presidente de São Paulo, da província de São Paulo, o Júlio de Mesquita, ele trabalha e ele é dos clubes abolicionistas. Então, ele dá cursos sobre liberdade, sobre a Revolução Francesa, para eles não, a Revolução Francesa e tudo mais. E a questão da luta pela abolição. O que movia o republicanismo? O federalismo, da autonomia para a província de São Paulo. A gente tem alguns registros de debates a respeito do fim da escravidão, a respeito do trabalho escravo. Um exemplo muito claro é o Francisco Glicério. Francisco Glicério foi vereador entre 1881 e 1883, ao mesmo tempo que o Dr. Ricardo, que era um monarquista conservador e, portanto, a favor do trabalho escravo. Então, a gente tem algumas discussões entre eles, por exemplo, sobre a nomeação de uma praça. Então, a praça, ela era... o Dr. Ricardo estava se posicionando a favor de dar o nome à praça de Largo do Pelourinho, que era um nome antigo que se dava à praça. E o Francisco Glicério coloca que não, que ele preferia então que o nome, já que era para trocar o nome da praça, que fosse Largo da Liberdade, e ele coloca como justificativa que estava mais de acordo com os novos tempos, mais de acordo com os novos pensamentos ali a respeito da liberdade. Ação de liberdade. Esse documento ele é fabuloso, porque mostra, principalmente a partir de 71, mas não é o problema do movimento abolicionista, é o problema seguinte: em 71, com a lei do ventre livre, foi criado o Fundo de Emancipação. E foi criada a possibilidade do escravo guardar pecúlio, pecúlio, acumular algum recurso para ele comprar a sua liberdade. Então, o que acontece? Dependendo da relação do escravo com seu senhor, ele negociava formas de obter algum jeito de acumular algum pecúlio para comprar a sua liberdade. Tem uma ação de liberdade. E daí o que é a ação? A ação é um documento do Poder Judiciário em que o escravo, por meio do seu representante, o seu representante normalmente é um advogado ou um solicitador. Solicitador é aquele advogado que não concluiu o curso, Francisco Glicério. Francisco Glicério não conseguiu concluir o curso de Direito, o pai dele morreu, ficou com uma dívida enorme, ele não podia mais cursar terminar São Francisco, né? As Arcadas, né? A Faculdade de Direito das Arcadas de São Francisco. Bom, o que ele vira solicitador? O irmão dele é advogado formado, que é mais velho, o Jorge de Miranda. Então, o Francisco Glicério, ele é o que tem maior número de causas como solicitador, representante de um escravo que quer comprar a sua liberdade. Que também nós temos aqui, no Centro de Memória, a correspondência passiva do Glicério, as cartas que ele recebia. E uma das cartas é um senhor de Rio Claro que pede para o Glicério ajudá-lo a alforriar uma escrava, porque ela é esposa de um ex-escravo que trabalha com ele como cozinheiro, e é um ótimo cozinheiro, porque ele descreve, olha, o fulano, eu não me lembro mais o nome do ex-escravo, que é o cozinheiro, ele é ótimo, ele faz pratos franceses maravilhosos, ele faz uma maionese deliciosa, e a filha e a esposa ainda são escravas de um senhor de Campinas. Será que você não pode nos ajudar a ver se ele faz um preço, né? Uma avaliação mais em conta para o Hilário, não, é outro nome, para o cozinheiro conseguir
comprar, né, a alforria da sua esposa e sua filha. O Hilário conseguiu o seu pecúlio como? Ele foi juntando tudo que ele conseguia, ele produzia, o senhor deixava ele produzir milho. Daí ele vendia uma parte, dava para o senhor e outra parte ele vendia no mercado. O Hilário negociou com que ele, Hilário, ia pagar os 4 credores do seu senhor. Ele pegou o pecúlio, o dinheirinho que ele ia juntando, pagava um credor, pagou o outro, pagou... E os credores davam quitação da dívida do senhor dele. E com isso ele conseguiu a liberdade, porque daí o processo dele de ação de liberdade está com toda a documentação dos 4 credores que davam quitação ao senhor dele. A maioria das alforrias, que é a liberdade que os escravos obtiveram em Campinas, se deu pelo pecúlio. Não foi a alforria dada pelo Senhor. Ocorria também. No testamento, que são as últimas vontades do Senhor, o que aparecia? O Senhor queria, enfim, agradecer aqueles que ajudaram ele. Então, ele vai, em geral, alforriar mulheres escravas que trabalhavam na casa, como mucamas, como ama de leite, isso é muito comum. Isso tu encontras, viu, nos testamentos. A ama de leite que vai ser alforrada, em geral mulheres, porque são aquelas que estão mais próximas, mas às vezes até casais. O Francisco Egídio vai alforriar 3 ou 4 casais. Por quê? Porque foram escravos bons, ele diz isso, que eles me serviram, eles foram muito bons. E assim é outra forma de alforria. Uma solidariedade que vem da origem, vamos dizer, é uma trajetória comum, né, que se encontra numa senzala. E daí um tenta ajudar o outro, né, então, que é para amenizar os males, não? A gente tem em Campinas um partido republicano muito forte. Entre os republicanos havia uma discussão sobre a escravidão, havia alguns republicanos que eram favoráveis à permanência da escravidão, outros não, que já tinham um olhar mais liberal. A mesma coisa entre os monarquistas, né? A gente tinha também alguns monarquistas aqui em Campinas que eram a favor eram os monarquistas liberais, que eram a favor do fim da escravidão, de uma nova organização política, e os monarquistas conservadores que queriam permanecer tudo do jeito que estava. Então essas discussões elas também vieram para a Câmara. E naquele momento a gente tinha uma maioria de liberais que eram a favor do fim da escravidão e que queriam de alguma forma incentivar, inclusive, que os escravizados, que os senhores de escravizados libertassem seus escravizados. A Câmara, ela era formada por pessoas de seu tempo, então a gente percebe, quando olha para os documentos mais antigos, uma defesa muito clara da escravidão, uma defesa muito clara dos senhores. Então quando a gente vê a forma como eles se posicionam em caso dos levantes escravos, mas a gente sabe também que conforme as ideias da população, da sociedade vão mudando e as discussões sobre o fim da escravidão também vão mudando, e isso também se reflete na Câmara. Se você olhar o patrimônio, a riqueza bruta desses proprietários, mais de 50% é escravo, é o valor dos seus escravos. É assim, é a riqueza, é a principal forma de riqueza do século XIX. Foi um livro criado muito próximo do fim da escravidão. A gente sabe que estava tendo um movimento federal também a favor da abolição. A gente já tinha passado pela lei do ventre livre, a lei dos sexagenários, o fim do tráfico negreiro. E aí a gente tem esse livro que é uma forma de homenagear aquelas pessoas que libertassem seus escravos, que doassem fundos para conseguir essas libertações, mas muito em cima da hora, né? É muito próximo do fim da escravidão.
já é muito próximo da Lei Áurea, e a curiosidade é que é um livro que não tem registros. Ele é um livro que ele é muito lindo, muito glamuroso, mas ao mesmo tempo não tem nenhum registro da sua finalidade. Quando a gente abre ele, a gente vê que não foi registrado nenhuma carta de alforria, não foi registrado nenhum benemérito a favor da abolição, abolicionista, mas a gente não sabe ao certo se ele só não foi registrado ou se não houve realmente alguma movimentação, que não houve esses fatos para serem registrados. Qual era a grande batalha? Serem indenizados. Quer ver o Visconde de Indaiatuba? Ele morreu em 84. 84. Daí ele tem 200 e tantos escravos. A viúva, que é a meira e que é inventariante, ela faz a listagem. Mas esse inventário demora, vai sair só em 86. Abre o inventário, manda aí, demora, e daí vem 86. Ela lista todos os escravos com o valor, que é o valor previsto para o preço dos escravos com aquelas idades, segundo a lei dos sexagenários. Então, o que ela está aguardando? Que a indenização que vier seja naquele valor, que era previsto pela lei dos sexagenários, que é de 85. Então, tem por faixas o valor de faixas etárias, o valor dos escravos. Então, é isso. Eu acho até o final eles estão prevendo, e daí é o rompimento político com o Império, né? Porque eles não foram indenizados. A cidade de Campinas era uma cidade que vivia basicamente da agricultura, e o principal trabalho, a principal mão de obra na agricultura era o trabalho escravo. E por isso a gente sabe também que havia muita resistência local para que houvesse o fim da escravidão, que houvesse a abolição do trabalho escravo. Então, por mais que a gente tenha dentro da Câmara pessoas que eram a favor da abolição, que trabalharam muito por isso, a gente sabe também que havia dentro da Câmara como representantes de uma grande parcela de senhores que não queriam o fim desse tipo de trabalho, porque era o que sustentava suas fazendas, que sustentava suas propriedades. É o Estado de São Paulo que traz imigrante. Em 1884, antes da abolição, o Martim Prado, que é deputado e que era republicano, ele fez um projeto da imigração subsidiada. O que é imigração subsidiada? O Estado, no caso a província, pagava a vinda do imigrante, né, da Itália, porque o que estava ocorrendo? Por que italiano? Porque estava uma tremenda crise na Itália, do avanço do capitalismo, então veio que tinha sobra de mão de obra. Os imigrantes entraram dia 14 de maio de 1888. Ficaram poucas famílias de ex-escravos, que tu identifica pelo nome, que são ex-escravos. Mas vieram 20 famílias de imigrantes para essa fazenda. Então, essa substituição, basta dizer que não teve crise do café, de falta de produto, ou que a safra caiu, não teve problema da operação cafeeira. Nessa fazenda das Sete Quedas, que eles ficaram algum período, eles ficaram até setembro, outubro, porque eu tenho um registro nos livros dessa fazenda. Mas acontece que depois eles vão embora. Eu acho que para eles era muito doloroso continuar naquele lugar. Podia ir para outra fazenda, mas não naquele, onde ele foi escravo. A Câmara, ela dá a ciência, quando há a assinatura da Lei Áurea, a ciência de todos os vereadores de que houve a assinatura, mas não tem um projeto do que fazer com essa população. O que foi a Lei Áurea? São 2 artigos. Está abolida a escravidão.
revogue-se as disposições em contrário. O que se faz com isso? Aqui em São Paulo, na província de São Paulo, tinha 107 mil escravos. O que essa gente vai fazer? Sem educação, sem saúde, sem terra, porque o que eles sabiam era cuidar da terra, sem terra, porque não deram terra. O primeiro movimento abolicionista dos anos 80 se falava em distribuir terras para os ex-escravos. Era isso, tinha uma série de propostas, educação, terra para eles, saúde nunca, mas educação e terra. Isso nada se fez. Então a gente não tem um projeto do que fazer para reparar esse período em que essas pessoas foram escravizadas, o que fazer com essas famílias. Campinas se deve aos braços e às mãos dos escravos. Isso aí é uma longa trajetória que começa lá, né? Como lá em 1700, quando Campinas é fundada e que teve a principal população de escravos da província de São Paulo. Se isso aqui é um território tão sagrado, tão significativo para a memória dos negros, daqueles que não conseguiram avançar, o mestre Tito conseguiu mudar essa realidade. Aliás, ele comprou várias alforrias de outros escravos. Quando ele conseguiu liquidar toda a libertação dos seus escravos, ele consegue comprar de outros. Se esse é um ponto tão importante para a cultura negra, para a cultura afro-brasileira, por que essa creche não deveria ser transformada nesse centro, nesse local especial para a gente entender a cultura negra?